Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Juliana Rosa, hoje de cabelo preso. Você fica bem de qualquer jeito, né, Juliana? Mas fica bem de cabelo Obrigada. preso, sim, eu gosto. Mas você sabe que tem um bastidor desse cabelo preso. Opa, que eu já contei mais cedo, conta. tá? Eu gosto de bastidor. O bastidor é o seguinte, eu fui pra academia de ginástica, né, eu sou velha, né, não falo malhar, né, eu falo fazer ginástica. Ginástica. Aí a academia estava lotada, né, que tem a ver com o nosso assunto de hoje. E aí eu não consegui fazer aula de spinning, me atrasei toda, e, enfim, cheguei atrasada. Como mulher, né, tem cabelo grande, né, como vocês, que é mais prático, eu tive que hoje me arrumar rápido, entendeu? Mas, enfim, fiz musculação, perdi a aula de spinning, mas tem a ver com a volta aí que a gente vai conversar hoje de funcionamento de setores que estavam sofrendo muito, né, com a pandemia. Conta pra nós. já fiz um spoiler, né? Não, porque é importante, então, Juliana, é importante explicar para as pessoas que a retomada da economia, ela não acontece de uma forma homogênea, né? Então, assim, a economia vai voltar, aí o agro, indústria, serviço e comércio são parceiros, um tá dentro do outro. Mas não é uma coisa que vai como se fosse uma frente de combate à recessão. Vai um para cá, depois vai para lá. E um avança um pouquinho, depois retrai. Você já falou aqui de uma retomada da construção civil, aí depois dá uma mexida e volta um pouquinho. E aumenta ali. Agora você está falando de serviço, o que não impede que daqui um mês ou dois você volte para dizer, olha, o serviço deu uma retraídazinha, né? É uma coisa dinâmica. E é a soma dessas mudanças dinâmicas que ao final de um ano você vai lá e diz, olha, o PIB foi assim. É uma média, né? Exatamente. A gente começou o ano com o agronegócio sustentando a economia, a indústria também estava indo bem, e agora esse segundo semestre é o setor de serviços que está indo bem. O IBGE divulgou um crescimento no mês de julho, alta de 1,1% das vendas do setor de serviço em relação a junho, foi o quarto mês seguido de alta, e esse setor de serviço é o mais importante da economia brasileira, quase 70% do PIB, é o que mais gera emprego, principalmente emprego para baixa renda. E aí, quando eu falo setor de serviço, é muita coisa, né? Eu falei academia de ginástica, mas é bares e restaurantes, hotelaria, a gente tem serviços ligados a empresas também, setor de serviços ligado à limpeza, por exemplo, à segurança, setor de eventos, né? Então tudo isso está dentro dos serviços, né? Que foram muito prejudicados pela pandemia, porque dependia muito de presença física, né? E o cinema também, né? O teatro e tal. Então a gente agora, com o avanço da vacinação, a gente tem uma normalização, entre aspas, né? Do funcionamento da economia e mais gente circulando. Você sabe que a economia acompanha muito de perto os indicadores de mobilidade do Google. E aí, dentro das variáveis agora, dos economistas, eles colocam esse indicador de mobilidade. E o indicador de mobilidade mostrava já que em julho tinha mais gente andando nas ruas do que junho. Então, fez parte já de uma expectativa que se confirmou de mais gente na rua, mais gente consumindo. Destaque esse mês foram justamente os serviços prestados às famílias, que é comer fora, que é viajar. Agora, Oineg, a preocupação que a gente tem, como você falou, né, às vezes sobe, às vezes cai, é porque quando você pensa em serviço, quem está gastando agora dinheiro com serviço é classes de renda média alta, porque quem tem dinheiro hoje para gastar com serviço é pouca gente, né, porque serviço normalmente não é coisa essencial. Então, a primeira coisa que você corta quando você está apertado de grana é comer fora, né, e o cinema e tal. Então, o que a gente tem nesse momento é uma dificuldade que a gente tem aí para os próximos meses, que esse setor consiga acelerar, justamente porque as pessoas estão gastando muito dinheiro com coisas básicas, né? Então, o orçamento ainda está sofrendo pela falta de renda com o mercado de trabalho. A gente tem o mercado de trabalho reagindo, mas ainda
com uma renda que está bem abaixo do que as pessoas recebiam antes da pandemia, e temos esse aumento de preço muito forte. Então, se a gente está gastando mais com coisas básicas, né, na compra do supermercado, para pagar a conta de luz, aí no combustível, gás de botijão, sobra menos dinheiro para você gastar com outras coisas que não são essenciais, né, digamos assim. Então, a gente tem essa preocupação inflacionária que pode impedir um crescimento mais vigoroso realmente nos próximos meses, Oneg, como você está falando. Você sabe que hoje a gente está acompanhando um debate grande, né, que está tendo na Câmara dos Deputados do presidente da Petrobras com os deputados falando sobre o preço dos combustíveis. A gente sabe que a gasolina, pela pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, já passou de R$ 7 em várias capitais do país, e o que ele está colocando ali é que a gente precisa discutir custos realmente no Brasil. Não adianta a gente fazer uma discussão populista, os estados não querem abrir mão, né, de impostos. Os estados estão quebrados, né? Assim como o governo federal, não tem dinheiro ainda certo para o governo federal poder gastar com coisas essenciais nesse momento, que é aumentar o Bolsa Família. Como é que vai pagar o precatório? Então, esse discurso que não resolve, né? Fica só um discurso muito, um joga para o outro. E o que a gente vê hoje, Oneg, é que a gente vive um debate econômico que está muito contaminado pelos interesses políticos e não pelos interesses da sociedade. Daí o que acontece? Está o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, falando também agora há pouco que ele vai subir os juros até onde for preciso. O que ele está falando aí? Ele vai botar a Selic lá em cima. Ele vai encarecer crédito para a gente, mais ainda, porque é o único canal que existe hoje para controlar a inflação, porque a gente, quando o Banco Central aumenta juros, ele joga a economia para baixo, né, porque ele encarece o crédito, mas ele também faz com que a inflação suba menos. Então, é o canal que ele tem para segurar a alta de preços. E a gente tem uma tempestade perfeita, né? Como a gente tem conversado, a gente tem aumento de preços internacionais, então o petróleo sobe, a gente tem a questão do aço também, que encareceu um monte de produtos industriais aqui no Brasil, a gente tem falta de peças, então a indústria automotiva, a Anfave, que reúne as montadoras, divulgou hoje que o preço dos carros novos já subiu nos últimos 12 meses 10%, os carros usados subiram mais ainda, porque está faltando carro, ou seja, sobe preço por falta de componentes, né, no mundo. Isso é uma questão que a pandemia provocou um desequilíbrio na cadeia produtiva. A gente teve a maior seca dos últimos 100 anos quase no Brasil. É um problema climático mundial também que a gente está enfrentando, que afetou a agricultura, que afetou a nossa conta de luz, né, está faltando água para consumir, para gerar energia. A gente está gerando energia por gás, óleo diesel, uma energia mais cara e mais poluente. Para completar, Oneg, a gente tem a crise política e as incertezas fiscais, né? Como é que o governo vai gastar o dinheiro de uma maneira eficiente, que a gente sabe que tem um monte de pressão política, e esses riscos fiscais e políticos fazem com que o dólar seja mais alto no Brasil do que deveria estar. Então, é aquela tal da tempestade perfeita, né? Se a política contribuísse um pouquinho, a gente ainda assim teria uma inflação alta, mas não tão alta quanto a gente tem hoje. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Brigadão, beijo. Um beijo, tchau. Obrigada, tchau, Ju, Débora. até amanhã.